Um dos maiores mistérios da Bíblia é a existência de um ser estranho chamado Nephilim. E os Nephilim são muito estranhos por vários motivos, mas o principal deles é que, aparentemente, parece que não foi Deus que os criou. Pelo menos não diretamente. Calma, deixa eu explicar. A Bíblia deixa claro pra gente que Deus criou três tipos de criaturas. A primeira é o ser humano, a segunda os animais e o terceiro os seres espirituais. Que isso pode ser anjo, querubim, todo tipo de ser espiritual. Mas no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, a Bíblia nos conta sobre a existência de um ser estranho chamado Nephilim que foi criado de uma forma estranha. Naqueles dias havia Néfilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, os homens famosos. Esse texto que a gente acabou de ler aqui é de longe um dos textos mais polêmicos e mais difíceis de interpretar da Bíblia. De forma superficial, ele está falando que esse tal de Nephilim é resultado da relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E é muito estranho tudo isso, porque quando a gente vai estudar essa expressão filhos de Deus, a gente nota que na Bíblia, diversas vezes, essa expressão se refere a anjos. Então, tipo assim, mano, como assim? Ou seja, será que os Néfilins é um resultado da miscigenação entre anjos e seres humanos? Como que isso é possível? Sendo bem honesto pra vocês, a Bíblia não explica exatamente o que são esses Néfilins. Ela basicamente diz que eles existem. Não tem uma explicação bíblica e nem um consenso teológico do que essas criaturas significam. Porém, uma das coisas mais bizarras que existem na teologia cristã é você simplesmente tentar explicar a Bíblia com a própria Bíblia e, quando não consegue, os apócrifos, que não estão na Bíblia convencional, mas que teoricamente eram para ser e todo mundo meio que sabe disso. Mas quando você vai ler livros de outras culturas e religiões, que é isso que são os apócrifos, aí é muito do capeta. Eu sou mestre Dazi, mestre em Cabala Melquisedeque, Cabala de verdade, que é para você evoluir e parar com essas groselhas por aí. Você viu que todo mundo tem curiosidade de saber e a Bíblia não explica, porque não é para você saber através dela. Entendeu? Ah, mas então o que são os Nefilins? Olha que bacana como você pode agora expandir a sua leitura e para várias teologias. Teologia não é só cristã, teologia não é só judaica, teologia não é islâmica, teologia védica, teologia africana, tem vários tipos de teologias e cada uma são os fractais, que é para te ensinar melhor. Então, Nefilim basicamente é um híbrido. O que é um híbrido? É uma mistura de duas coisas, é uma simbiose de duas naturezas diferentes. Guarda isso. Uma das coisas que não te contam, nunca vão te contar, é da onde veio a palavra Nefilim. Não veio do hebraico. Bota uma coisa na tua cabecinha. Hebraico é coisa da Idade Média. Não tem um só documento escrito em hebraico, para ser bem bonzinho, antes do ano 1000 depois de Cristo. Tem em aramaico, que nem de longe é hebraico. Entendeu? Ah, hebraico é mais antigo. Não, está bem longe disso. Então, Nefilim, ele vem da palavra Nefilhaim. 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 Lá dos nórdicos, é só você tirar, ó, o re do Nefilhaim, ele fica Nefilim, que vem, segundo o hebraico, da raiz Nafal. E adivinha? Dos nórdicos também. Tá, e o que acontece com esse Nefilim? O Nefilim, ele significa queda de poderes e não necessariamente anjos caídos. É queda de poderes. Então, imagina que eu invadi um reino e lá tinha um poder. Na hora que esse poder é deposto, esse poder cai. Isso é os anjos caídos que vocês tanto temem. São poderes caídos. Esses poderes caídos significam que foram depostos. Eles perderam a chance, a oportunidade de conviver com outra raça. Então, eles saíram da superfície
e foram habitar na terra da neblina, que é isso que significa Niflheim. O que é terra da neblina? Ah, é as terras geladas, é as terras onde o nosso sistema, né, o nosso orbe, o nosso simulador em forma de orbe, ele se rotaciona, ele se movimenta como um grande mecanismo. E aí, ora desse mecanismo está aqui do lado, ora esse mecanismo está aqui. Então, nessas terras geladas, eles foram banidos para lá, para habitar além das muralhas. Se você assistiu Game of Thrones, eles viram selvagens, gigantes. Game of Thrones aborda isso magnificamente. Mas você que é cristão fica só assim, ó. Bíblia, 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 Bíblia. Não entende nada de nada e fica cheio de dúvida. Essa neblina nada mais é do que são auroras. São terras além das auroras, que não estão no nosso mecanismo atual, no nosso simulador atual. Então, essa é a mesma historinha dos Anunnakis, que eram gigantes que interagiam com a gente. É a mesma historinha dos titãs. É a mesma historinha dos Apalacus. É a mesma historinha dos Ashuras. É a mesma historinha... Aliás, falando de Ashuras, cada capítulo dos muçulmanos são chamados de Shuras, que vem dos Ashuras, dos caídos. Ficou claro isso? É dos Ashuras. É daqueles poderes depostos, os poderes que perderam para outros poderes. Na cultura grega, isso fica bem claro. Os olimpianos derrotaram os titãs, os gigantes. Entendeu como funciona isso? Os Apalacus são também a mesma coisa. Entre os afros, que são considerados energias da natureza, eles chamam de orixás. Poderes também que comandam sobre os homens. E eles sempre são descritos como mais altos do que os homens. Percebe como a Terra inteira fala a mesma coisa? E você fica, ah não, é só Bíblia, Bíblia é a palavra de Deus. Não é. Bíblia é cópias e plágios de outras culturas, trocando os nomes para controle de massa. É só isso que é Bíblia. Ah, eu duvido. Se duvida, coloca aqui nos comentários aqui que eu gravo um vídeo especial para você. Mas põe os seus motivos. Não tem sentido mais isso, né? Ah, mas eu acho que não é cópias e plágios. Não tem que achar nada. E pronto. O mais novo sempre copia do mais antigo. Fim. Então, tem ainda na China, como eles tratam esses caídos, eles chamam de Shens. O que são os Shen? Os Shen são espíritos de poderes depostos. Também recebem o apelido de dragões. Que lá nos maias, China, lá nos maias, existia uma espécie de um dragão, uma serpente emplumada, chamada Quetzalcoatl, que queria libertar as pessoas. E essa libertação das pessoas era sempre impedida por um outro ser, ou outros seres. E como isso é feito? Isso são entidades psicofisiológicas. Vocês não estão preparados para isso ainda, né? Essas entidades psicofisiológicas, elas agem sempre no microcosmos e não no macrocosmo, como vocês imaginam. Ficou bem claro isso, o que é Nefilim? Parou com essa doidice de mas eu não sei o que é, a Bíblia não fala. Porque a Bíblia não é para explicar. A Bíblia é para te controlar. E se você gostou, vem estudar com o Mestre Dazi. Mestre Dazi tem um curso de Cabala fantástico, que vai fazer você ser senhor de si mesmo, vai fazer você sair disso daí. Se você é fã de Bíblia, então eu vou usar a Bíblia agora contra você. Onde está escrito em João 10, que teoricamente, né, as palavras do super-romano, que você chama de Jesus, falando que vocês são seus próprios deuses.